e de ti longe agora vão. Porque esfriam. Esfriam. Então, esse tipo de interpretação, como eu disse, não se sustenta à luz da história. E muito menos exegeticamente. Exegese é você extrair do texto o seu ensinamento, né? Porque cada vez que a carta termina, segue-se um registro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode observar isso, Apocalipse 2, 7, 11, 17, 29, 3, 6, 13, 22. Ou seja, é uma palavra a todas igrejas, todos os tempos, e não há um tempo específico da história. Assim, nós entendemos que o registro feito às 7 igrejas é também para nós hoje. A igreja do século 21, no Brasil e aqui em Itaquera. Estamos vivendo momentos difíceis. Momentos de esfriamento. Não pense você que isso está acontecendo só na nossa igreja. Você conversa com outros pastores, de outros presbitérios, de outros estados, de outros lugares. A questão é a mesma. Tanto é assim que lá na igreja de Pinheiros, o nosso irmão reverendo Arival está fazendo um curso lá na igreja, está promovendo um curso lá na igreja dele. Não sei se os irmãos viram, né? Às vezes a gente olha tanta coisa na internet, coisa que não acrescenta, né? Coisa que não vale nada, e a gente não lê as coisas que são interessantes, né? Ele está desenvolvendo lá um curso para a liderança das igrejas, para um despertamento. Por quê? Porque as igrejas estão esfriando. Quando eu falo igreja, eu estou dizendo você que é membro da igreja. Eu até depois vou ligar para ele. É lógico que o convite deve ser estendido a todos que quiserem participar do curso, mas já está marcado liderança, né? Então, para estender de fato esse convite aos membros da igreja, para que possam participar também, para ver se acende essa chama, como diz aqui, do primeiro amor. A terceira coisa é que cada uma dessas cartas encaminhadas às igrejas é dirigida ao anjo da igreja. Veja, capítulo 2, 1, 8, 12, 18, 3, 1, 7, 14 de Apocalipse, você vai ver isso. Todas elas começam com a expressão ao anjo da igreja. Mas quem é esse anjo da igreja? Há várias interpretações, eu vou trazer aqui somente 2 delas. Alguns entendem que eram literalmente anjos, assim como há demônios territoriais, segundo alguns, né, responsáveis por uma unidade geopolítica e que eles controlam por meio de uma batalha espiritual. Deus teria também determinado que anjos tomariam conta de cada uma dessas igrejas. Mas assim, fica complicado explicar Jesus pedindo ao anjo para que se arrependa. Apocalipse 2:5. Ao condenar o anjo que está comendo coisas sacrificadas a ídolo. Verso 2:14. Então não faz o menor sentido que seja literalmente uma figura angelical dos exércitos do Senhor, um mensageiro de Deus. Assim, como já expliquei aqui algumas vezes, o estilo de escrita desse livro, do Apocalipse, é
figurado, é metafórico. Devemos interpretar esse anjo como sendo o líder de cada igreja, ou seja, o pastor da igreja. Até mesmo porque a palavra anjo significa literalmente mensageiro. E no pastor e na liderança da igreja está inclusa toda a igreja. Mesmo que a carta está sendo encaminhada às igrejas, vai ficar claro com o estudo que as críticas que são feitas são dirigidas aos membros da igreja também. Essa, pois, é a melhor alternativa para entendermos que essas cartas foram dirigidas aos responsáveis pelas igrejas, sob o nome de anjos, mas que toda a igreja, ou seja, os membros, estão inclusos. A quarta coisa é que essas cartas foram ditadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. Essa espécie de ilha-prisão que o Império Romano mantinha para os presos que não seriam executados, assim como nós temos em outros lugares do mundo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a ilha de Alcatraz, que é famosa. Nós temos aqui no Brasil a Ilha Grande, em Angra, no Rio de Janeiro, o Presídio das Pedras Brancas, ou a Ilha da Pólvora, no Rio Grande do Sul, ou ainda Fernando de Noronha. São várias. Não era apenas o Império Romano que tinha, então, presídios assim. E João estava, então, num presídio desse, localizado, então, na ilha de Patmos. A carta inicia dizendo que João estava nessa ilha por causa da palavra de Deus, ou seja, porque ele tinha pregado a palavra de Deus, tinha sido acusado, muito provavelmente pelos judeus, condenado pelos romanos e exilado, então, nessa ilha de Patmos, ficando longe dos seus amigos, mas não longe do Senhor. E o texto diz que no primeiro dia da semana, no domingo, que já caracterizava esse dia como sendo o dia do Senhor, ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, verso 10 do capítulo 1, não o sábado como querem alguns, mas o dia que Jesus ressuscitou dos mortos. Nesse dia, ele teve uma visão de Jesus glorificado, com aquele aspecto glorioso, e estando em meio a 7 candelabros, ou candeeiros de ouro, e tendo na mão direita 7 estrelas. O seu aspecto é tão tremendo e tão esplendoroso que João, ao vê-lo, caiu como se tivesse morto diante dos seus pés. Jesus o levanta dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Uma referência que Jesus faz a Isaías 44:6 e 44:12. O profeta Isaías usa essas palavras e o Senhor Jesus as repete aqui. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18. E recebeu, então, a ordem de escrever. Ele diz: as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer, depois dessa, ele tinha que escrever a respeito disso. Verso 1, 19. No verso 20, ele interpreta o mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. As estrelas que estão em sua mão direita são os anjos das 7 igrejas. E os candeeiros ou candelabros são as 7 igrejas, então, que as cartas foram dirigidas, ou para as quais as cartas foram dirigidas. Provavelmente, nós que estudamos a palavra de Deus e encontramos dificuldade para a interpretação de alguns conteúdos, gostaríamos que Jesus sempre agisse dessa forma, né?
Ele fala e já dá a interpretação logo em seguida, né? Aí nós não teríamos tantos problemas como temos hoje de interpretação. Pois são poucas as vezes que ele mesmo faz a interpretação da simbologia. Então, ficamos sabendo que quando ele se apresenta com as 7 estrelas na mão direita e está no meio ou em meio aos 7 candeeiros, é uma metáfora para dizer que ele, Jesus, está no meio do seu povo e tem em sua mão os pastores, ou seja, os líderes da igreja. E por meio desses, ele dirige e ministra, corrige e abençoa a sua igreja. Então, temos diante de nós 7 cartas, que poderíamos falar delas sequencialmente, ou por meio dos problemas abordados e que as unifica. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Não vou dar sequência de como está, mas vamos agrupar isso, então, pelos problemas. Algumas dessas igrejas apresentam o mesmo problema. Éfeso, Sardes e Laodiceia, que podemos chamar genericamente, então, de esfriamento. Ou seja, a igreja esfriou o seu fervor para com Deus, se tornou indiferente e outra, morna. O Senhor Jesus repreende as 3 igrejas por esse tipo de problema. O segundo tipo de problema abordado por Jesus refere-se à perseguição, representada por 2 igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. São igrejas que não recebem censura alguma, mas encorajamento para atravessar as perseguições pelas quais passavam. Pois quando nós lemos o texto, você vai ver Jesus dizendo para ela: tenho contra ti, contra essas 3 igrejas, Éfeso, Sardes e Laodiceia. O terceiro tipo de problemas abordado por Jesus refere-se então às igrejas que se amoldaram aos costumes do mundo, que é a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. Haviam apagado a diferença entre a igreja e o mundo, merecendo então a repreensão do Senhor Jesus Cristo. Por essa apresentação já podemos tirar algumas lições preciosas. A primeira delas é: se você está procurando uma igreja e um pastor perfeito, pode esquecer. Não existe igreja perfeita, nem pastor perfeito. Logo após os apóstolos, e ainda com o último apóstolo ainda vivo, as igrejas já apresentavam problemas. Igrejas envolvidas com o mundo, profetiza ensinando heresias, imoralidades, gente querendo ser apóstolo, e daí para frente, um monte de coisa. E veja, num período muito curto, o último apóstolo não tinha nem morrido ainda. Logo depois do período apostólico, não demorou muito, para não dizer quase nada, essas coisas começaram a acontecer. Então, se você está pensando ou procurando uma igreja que não vai entrar pecado, não vai entrar ambição, não vai entrar ciúme, não vai entrar inveja, não vai entrar imoralidade e etc., você tem uma ideia errada de igreja. Você tem uma ideia errada da noiva de Cristo. A noiva de Cristo, enquanto estiver aqui neste mundo, estará sujeita à corrupção, à deformação, a ser iludida por falsos profetas e a se desviar dos caminhos do Senhor. A segunda lição é que, mesmo em vista de todos esses problemas, Jesus Cristo não desistiu da sua igreja. Ele mandou cartas que João trouxe para as igrejas, a palavra do Senhor, procurando corrigi-las,
repreendê-las, encorajá-las em meio às perseguições. E tem sido assim através da história. De tempos em tempos, as igrejas decaem. Quer em determinados períodos, quer por determinadas coisas que acontecem dentro da igreja. Mas Deus, em sua misericórdia, tem levantado pessoas que trazem a palavra de Deus, que anunciam o evangelho, chamam a igreja de volta à realidade, e a igreja se arrepende e volta aos caminhos do Senhor. Muito parecido com o que acontecia no Antigo Testamento, principalmente nos períodos dos juízes e dos reis. E na história do povo de Israel toda. Cai, o Senhor manda um outro para levantar, ou manda um castigo, depois manda o profeta, e a igreja volta, e o povo volta, depois cai de novo. É assim. Infelizmente, nós somos deste jeito. Uma das orações que foi feita falou exatamente a respeito disso, né? Que a gente pudesse, de fato, mudar. Não falar só de boca para fora. É muito fácil a gente dizer assim, eu sou crente. A palavra de Deus diz que até o diabo crê. Agora você precisa mostrar com a sua vida, mostrar com a sua obra, que de fato você tem amor por Jesus. Porque no cântico que nós acabamos de cantar e na palavra de Deus, o contrário de frieza não é calor. O contrário de frieza é falta de amor para com Jesus Cristo. É isso que causa frieza. A terceira coisa, o terceiro ensino, diz que esse é o caminho da igreja nesse mundo. E nós fazemos parte dela. Porque pessoas frequentemente, quando entram na igreja com uma determinada perspectiva, se escandalizam quando descobrem que o pecado também está dentro da igreja. Que o pecado da ambição, do ciúme, da inveja, da imoralidade, etc., está dentro, ou eles estão dentro da igreja. A igreja é composta de pecadores, como eu e você. Pecadores redimidos, é verdade. Arrependidos e salvos por meio da graça de Jesus, mas ainda assim lutando contra o pecado. As 7 cartas dirigidas às igrejas nos exortam quanto a esta dura lição de que nós, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, devemos nos purificar. Purificar a noiva de Cristo. Eu sei que ela vai ser purificada quando Ele voltar, mas nós temos a responsabilidade de evitar que o pecado entre na igreja o máximo que nós pudermos. Como nós vamos ver daqui um pouquinho, como as igrejas aqui fizeram. Nós teremos que lutar contra as manchas do pecado, contra o resíduo da corrupção, contra o nosso próprio coração. Portanto, essas cartas foram escritas para nos auxiliar, então, a fazer isso. Dito isto, vejamos, então, as 3 cartas que tratam do problema do esfriamento. É preciso dizer que todas as cartas, elas seguem um padrão. Você vai encontrar em todas elas o seguinte: primeiro, um destinatário, ou seja, a quem a carta é endereçada. A apresentação do Senhor Jesus, como Ele se apresenta, então, àquela igreja. Jesus fazendo uma avaliação da saúde espiritual da igreja. Jesus fazendo elogios quando cabe. Jesus fazendo críticas quando cabe.
Jesus fazendo ameaças, mas Jesus também fazendo promessas e dando então uma ordem para ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o nosso irmão João recebeu do Senhor para a nossa igreja, para a igreja de Itaquera, que não é diferente de nenhuma dessas igrejas para as quais o Senhor direcionou essa carta. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conversa ou que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele vai dizer: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar, estou lendo os versos de 1 a 7 do capítulo 2, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esta é a carta que o nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a esta primeira igreja, para tratar dessa questão de esfriamento. Como é que Jesus se apresenta, então, à igreja de Éfeso? Ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, ou seja, as 7 igrejas, e que anda, na mão direita as 7 estrelas, que representam os pastores, né, os líderes da igreja, e que anda no meio dos 7 candeeiros, que representam, então, as igrejas, conforme está no verso 1. Ou seja, é aquele que está no controle da igreja, está no meio da sua igreja e tem os pastores na sua mão. Cada apresentação é compatível com a apresentação da igreja. Veremos que a igreja de Éfeso é aquela que havia perdido, então, o seu primeiro amor. Mas Jesus se apresenta àquela igreja como estando no meio dela e como tendo controle sobre a sua liderança, num chamado, um convite ao arrependimento e uma promessa ao dizer que a presença dele deveria estimular o amor entre as pessoas. Veja, o amor, olha o que o nosso irmão escreveu, amando do Senhor Jesus. O amor não vem de mim, não vem de você. Ele é estimulado porque eu amo o Senhor Jesus Cristo, e esse amor que eu digo ter pelo Senhor Jesus Cristo, eu compartilho isso de forma horizontal com os demais irmãos. É isso que ele está dizendo. Como é que as pessoas perderam o amor pelo Senhor Jesus, mesmo quando ele está no meio do seu povo? É isso, pois, que torna o pecado dessa igreja ainda mais grave.
Então, para a igreja que tinha perdido o primeiro amor, ele se apresenta dizendo: eu estou aqui no meio de vocês, no meio dos 7 candeeiros. Essa é a apresentação que está então no verso 1. Nos versos 2 e 3, estou falando do capítulo 2, né? Nos versos 2 e 3, o Senhor Jesus elogia a igreja. Ele diz que conhece as obras, porque ele está no meio da igreja. E o primeiro elogio é que ele reconhece que a igreja trabalhava. Ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ou seja, é uma igreja que trabalhava, é uma igreja que perseverava. E o Senhor Jesus reconhece isto. Por isso ele elogia, no versículo de número 2. Era uma igreja que provavelmente desenvolvia suas atividades todos os dias da semana. Era uma igreja que laborava, ou seja, que trabalhava, que perseverava no trabalho de Deus. Mas existe um grande perigo ao confundirmos ativismo com espiritualidade. O fato de que você participa de todas as reuniões, de todos os trabalhos da igreja, não quer dizer que você é espiritual. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele trabalhava. A igreja se movimentava, tinha trabalho. Mas era um trabalho cujo amor principal não estava presente, que é o amor ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, era apenas uma questão de ativismo. Algumas pessoas com quem eu tenho conversado, para mim, pastor, uma maneira da gente minimizar esse esfriamento da igreja, ou das igrejas de forma geral, é colocando a igreja para trabalhar. Enchendo a igreja de trabalho. Trabalha a semana inteira. E olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Que essa igreja fazia isso. Tinha reunião todo dia. Tinha reunião a semana toda. Mas essa igreja não era espiritual. Essa igreja era fria. É isso que ele está dizendo. O fato de que você participa de todas as reuniões, trabalhos da igreja, não quer dizer que você é espiritual. Há que se fazer a diferença, então, entre ativismo e espiritualidade. Às vezes confundimos as duas coisas e a igreja procura desesperada por espiritualidade, confundindo as coisas. E quanto mais programações fizer para tentar atrair o povo, menos espiritualidade vai ter. A igreja de Éfeso mostra-nos que não. Pois, independentemente da sua operosidade, havia perdido o seu primeiro amor. Pois as duas coisas são diferentes. O segundo elogio é que era uma igreja ortodoxa. Leia o que ele diz no verso 2. Diz assim: que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Pois na igreja de Éfeso apareceram alguns homens que se diziam apóstolos de Jesus Cristo. Mas, na verdade, eram homens maus. E maus por duas razões. A primeira, porque o cargo não estava disponível. Não existia mais apóstolo. E tem igreja insistindo em ter
gente que a si mesmo se dá o nome de apóstolo. Olha o que o texto diz, que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. A segunda razão é porque as intenções eram erradas. Eles queriam essa função para exercer domínio e autoridade sobre o rebanho que é de Deus. O apóstolo Pedro já havia orientado a igreja sobre esse perigo, a escrever na sua primeira carta a respeito dos presbíteros que tomassem cuidado para não agir dessa forma. 1 de Pedro 5, de 1 a 7. Ele vai dizer: rogo, pois, irmãos, ou melhor, rogo aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Ou seja, o apóstolo Pedro não faz diferença entre os presbíteros que haviam na igreja e ele que foi apóstolo do Senhor Jesus. Ele diz aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunhos dos mesmos sofrimentos de Cristo, e ainda participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro já havia avisado. Mas a igreja de Éfeso estava sofrendo esse problema. Pessoas que se denominavam elas mesmas apóstolos, queriam deturpar, pregar uma outra coisa completamente diferente do Evangelho. Mas vejam, a igreja testou, provou e não caiu na máxima do nosso tempo, por assim dizer, não fale mal do servo do Senhor, não levante a sua mão contra o servo do Senhor. A igreja não caiu nesse conto, antes colocaram à prova. Olha o que ele diz: que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E como eles fizeram isto? Perguntando. O que eles perguntaram para eles? Mostra as suas credenciais. Vocês foram chamados pessoalmente por Jesus? Foram ensinados pessoalmente por Jesus? Vocês são testemunhas oculares da ressurreição? Vocês foram testemunhas oculares da ascensão de Jesus? Vocês foram inspirados por Deus para escrever as Escrituras? Não. Então não me venha com churumelas. Essas são as credenciais. Ninguém, depois da morte de João, pode-se dizer apóstolo, porque o cargo não está vago. Se tivesse, eles teriam providenciado outra pessoa. Mas não tem. Como é que estão dizendo que são apóstolos, se não tem essas credenciais? Essas perguntas que todos nós deveríamos fazer sempre para não cair nesse engodo. Assim, eles descobriram que esses homens não eram apóstolos coisa nenhuma, mas tinham apenas o desejo pecaminoso de ser o que não poderiam ser, nem no passado, nem no presente. O texto nos diz que a igreja não pode suportar, ou não pôde suportar aqueles homens, porque eram maus, eram mentirosos. Ou seja, não aceitou o desejo pecaminoso desses homens. Possivelmente, não os aceitando no seu meio. Mandaram embora.
Mandaram que ele saísse do meio da igreja. Essa era uma coisa boa na igreja de Éfeso. Era uma igreja ortodoxa, uma igreja que concordava com a palavra de Deus, ou seja, pregava a palavra de Deus. Uma igreja firme na palavra de Deus, usando a palavra de Deus para fazer esse tipo de julgamento. Mas é possível alguém fazer isso sendo ortodoxo e ter perdido o primeiro amor. Veja a incompatibilidade das coisas. Eles conheciam a palavra, faziam uso da palavra para testar o que se falava, para testar pessoas enganadoras. Trabalhavam a semana inteira, mas perderam o seu primeiro amor. Ser somente ortodoxo não é plano de Deus para a igreja. Porque se a doutrina correta não for acompanhada de amor a Jesus Cristo, traz uma série de problemas, também muito sério, tais como uma ortodoxia fria e morta. Muita gente fria nas igrejas, que conhece a palavra de Deus. Vocês viram o anúncio que o irmão presbítero Damião colocou para a chamada do culto de hoje? O iceberg grandão. Sabe muito da palavra de Deus. Mas o coração está gelado como iceberg. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então é possível existir gente assim. Nós temos observado isso. Isso não faz parte, então, do plano de Deus. É uma ortodoxia fria e morta. Uma letra que não aquece o coração. Pelo contrário, engessa. Se não for acompanhada por uma devoção verdadeira a Jesus Cristo. É por isso que, não invariavelmente, você encontra vários assim, pastor, estou tão desanimado. Então vai falar assim, leia Apocalipse. Leia Apocalipse. Há uma música composta por um músico, né, chamado Oswaldo Montenegro, que ele dizia o seguinte: eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar. Às vezes nós estamos na mesma situação. Nos encanta muito mais a doutrina. Eu não estou dizendo que não tem que ter. Eu estou dizendo que nosso amor está muito mais na doutrina do que no amor verdadeiro a Cristo Jesus. Eu me encanto com a doutrina, mas me esqueço de Jesus. Me encanto com a rede, esqueço da imensidão do mar. A terceira coisa que é elogiada na igreja de Éfeso está no verso 3. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Provavelmente em face às perseguições promovidas pelos judeus contra os cristãos, por causa do nome de Jesus, mas a igreja não se deixou esmorecer por causa da perseguição. Aguentou firme.
não negou a Jesus. Eu às vezes fico pensando comigo, dizendo o seguinte: Deus precisava mandar sobre nós uma perseguição daquelas. Porque nós estamos vivendo vida relaxada. Vida que não demonstra o amor que nós devemos ter a Jesus. Eu queria ver se nós tivéssemos uma perseguição de fato, como existe em outros países, como passaram esses irmãos aqui, de não deixar você de fato vir para a igreja. Se pega, você mata. Se muitos de nós continuariam dentro da igreja. Nós precisamos aprender que o amor a Cristo é muito maior, ou deve ser muito maior, do que amor à minha própria vida. Porque senão, que amor é esse que eu digo que eu tenho pelo Senhor Jesus Cristo? Era uma igreja firme na doutrina. Era uma igreja perseverante, que suportava as perseguições, não esmorecia, mas fazia essas coisas sem amor. Tem aquilo que era o principal. Mas no verso 4 encontramos então uma crítica feita pelo Senhor Jesus. Aqui, antes de aprendermos que aquilo que é bom deve ser elogiado, e quando há crítica, essas críticas devem ser feitas. Essa é uma lição que o Senhor Jesus está dando a nós. Não basta você criticar. Onde você estava? O que foi que você fez? Nós estamos comemorando hoje 39 anos, não é isso? Da primeira escola dominical. Onde é que você estava? Para reclamar o que foi feito? O que foi que você fez até hoje para melhorar? Nada. É mais fácil atacar a pedra do que você colocar as mãos no arado e fazer. Ah, pastor, lá na igreja não tem moço. Ótimo, sai e vai evangelizar moço. Ah, pastor, não tem mais não sei o que. Ué, faça. É fácil você falar assim: o pastor não faz. Mas é você que tem que fazer. Não sou só eu. Eu tenho que fazer também. Porque eu faço parte do mesmo rebanho do Senhor Jesus. Ele é o pastor. Se eu quero... Tem um ditado popular que diz que a galinha do vizinho é sempre mais gostosa, né? A Bíblia diz isso de uma outra forma, né? Alguém que deu um banquete e foi pegar a ovelhinha daquele coitadinho que só tinha uma. Às vezes, assim, nós olhamos para a igreja do vizinho, mas eu não faço o que o vizinho faz. Se eu não fizer, o Senhor Jesus daqui a pouquinho vai dizer assim, as pedras vão fazer. E ele faz uma acusação aqui, muito severa. Se der tempo, nós vamos ver hoje. Vamos lá. Ele diz que tem, então, perseverança, suportar essas provas e não esmureceu por causa da perseguição.
Ele disse então que tem um princípio, olha, eu tenho que olhar aquilo que é bom, tenho que ver aquilo que é ruim, eu posso criticar, mas eu tenho que ajudar a fazer o quê? Melhorar. É isso que eu preciso fazer. Então, mas no verso 4 encontramos então a crítica feita pelo Senhor Jesus, que antes então de aprendermos isso, então ele está falando do julgamento que nós devemos fazer e fazemos de forma errada. Porque nenhuma igreja é completamente pura em si mesmo. Há algumas mais puras do que outras, que têm mais verdade, mais acerto, maior santidade. Mas isso não quer dizer que elas não tenham erros que devem ser corrigidos. Assim como não há igrejas que se desviaram e se deturparam de tal forma que não mais podem ser consideradas como igreja. Mas como ensinou Jesus, são sinagogas de Satanás. Capítulo 2, verso 9. O importante é que Jesus elogiou o certo, mas criticou o erro. E mais para frente ele vai dizer qual é a solução. Voltemos ao verso 4 que diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É interessante que Jesus tenha dito isso a respeito da igreja de Éfeso. Pois em Atos 19, temos o relato de como essa igreja foi fundada. Por isso que a gente precisa escritura com escritura. Quando o apóstolo Paulo chegou à cidade de Éfeso para pregar o evangelho, encontrou alguns discípulos de João Batista. Colocou as mãos sobre eles. O Espírito Santo desceu sobre eles. Começou um grande avivamento na cidade, a ponto de muitos feiticeiros e bruxas, após a conversão, queimarem seus livros em praça pública. Algum tempo depois, Paulo escreve uma carta a essa igreja, dizendo: enchei-vos do Espírito Santo, Efésios 5,18. E agora João, escrevendo a mando do Senhor Jesus, foi obrigado a dizer para aquela igreja que começou com o avivamento: vocês abandonaram o primeiro amor. Veja, nada diferente do que acontece conosco. Se você se lembrar de quando você conheceu o Senhor Jesus, você queria fazer o quê? Eu não queria nada, pastor, eu já fiquei na igreja. Duvido. A primeira reação nossa é querer falar para todo mundo que você encontrou a solução, que você encontrou alguém que podia mudar a sua vida. Aqueles que são mais antigos aqui na igreja, sabe de quanto de folheto que foi distribuído por vocês? Sabe de quanta pregação em praça pública? Sabe de todas as coisas que foram feitas nesses anos todos? Só que o Senhor Jesus está olhando para nós e está dizendo: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Porque não tem mais esse enlã, não tem mais, para ser bem pentecostal, não tem mais esse fogo. Mas acha que a igreja tem que crescer. Acha que a igreja do outro é melhor. Podia estar fazendo a obra aqui, não faz. Podia participar do trabalho, não participa. Por quê? O amor esfriou. É mais importante eu fazer outra coisa em outro lugar do que estar aqui. Depois vem com aquela cara deslavada, cínica, dizendo assim: ó, quão bom e agradável ver unidos os irmãos.
Jesus está dizendo isso. Nós abandonamos o primeiro amor. Uma igreja que começou com um grande derramamento do Espírito, com sinais, prodígios, maravilhas, conversões a Jesus, multidões, onde Paulo pregou por 3 anos. E alguns anos depois, Jesus tem que se dirigir a essa igreja e dizer: vocês abandonaram o seu primeiro amor. O que nos mostra os altos e baixos de uma igreja, os altos e baixos de seus membros, que por vezes estão próximos de alcançar o maior elevado espiritual, e no instante seguinte se transformaram em pedra de gelo. Esse esfriamento não vem de uma vez, mas vem, por vezes, bem devagar. E quando o crente menos espera, virou um iceberg. Olhemos agora a correção que o Senhor Jesus passou àquela igreja e passa para nós também hoje. Para mim, para você, que talvez tenha se tornado uma pedrinha de gelo. Ele diz aí no verso 5. Veja, Jesus não somente elogiou, não somente criticou, mas ele deu qual é a solução. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Vamos ler todos juntos a solução? Vamos lá? Lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das... Lembra-te, pois, de onde caíste. Há uma ordem para aguçar a memória, e que é dada no tempo presente, agora. Pois houve um momento no qual o declínio começou naquela igreja. O verbo cair, no pretérito perfeito, indica que transcorreu um tempo considerável desde que começou esse declínio. Uma divisão, uma amargura, um pecado que não foi tratado e que contaminou a muitos irmãos. Alguma coisa aconteceu naquela igreja que não foi tratada de forma correta, e assim veio o declínio. As reuniões continuavam a todo vapor, continuavam fazendo a obra, lutando contra os falsos profetas, mas mesmo assim, bem devagar, começou a declinar espiritualmente o amor ao Senhor. Tudo isso está compreendido naquilo que Jesus chamou de primeiro amor, que é uma expressão que fala por si mesmo. Então, o primeiro passo é olhar para trás e se lembrar o quando na sua vida você começou a desviar o seu coração, a desviar a sua mente, a se afastar da devoção ao Senhor. Geralmente existe um ponto, uma ocasião na qual você vai perceber essa situação. Várias coisas que aconteceram, que contribuíram para você perder esse primeiro amor. Então, a primeira coisa é lembrar onde você caiu. Qual é a segunda coisa que o Senhor Jesus disse? Arrepende-te. O arrependimento exige o reconhecimento do pecado, é por isso que você precisa lembrar de onde foi. A confissão do pecado cometido e a decisão de não mais voltar a cometê-los, ou seja, abandoná-lo.
Tudo isso está incluso na palavra arrependimento. Primeira coisa, lembrar. Segunda coisa, arrepender. A terceira coisa, volta à prática das primeiras obras. Volta a fazer aquilo que você fazia com amor, com dedicação. Amor a Jesus. Uma referência ao tempo em que a igreja estava cheia do Espírito Santo, cheia de zelo, cheia do amor pelo Senhor e desejo por Ele, cheia de oração, de santidade, de busca pela presença de Deus. É um chamado que o Senhor Jesus fez àquela igreja e para as igrejas do século 21 aqui no Brasil, para a nossa igreja aqui em Itaquera, pois é possível encontrar em uma igreja tudo quanto Jesus elogiou na igreja de Éfeso. E mesmo assim, não ser por amor a Jesus Cristo. Lembre-se de como é que nasceu a igreja. Lembra-se de tudo aquilo que foi feito. Jesus é aquele que se apresenta como sendo a razão do primeiro amor. Ele diz, eu sou a motivação para que você esteja na igreja trabalhando de maneira correta. Mas ele faz uma advertência. Veja o que ele diz logo em seguida. Se você não lembrar, se você não se arrepender, se você não voltar às primeiras obras, ele diz, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não, te arrependas. O verbo vir está no presente indicativo, indicando uma ação imediata da parte do Senhor. Ou seja, o Senhor tomará medidas drásticas. Ele, Jesus, está vindo, já está a caminho para visitá-los, assim como visitou a igreja lá. Ele não esperará até a sua segunda vinda para a consumação. E mesmo antes da sua vinda final, elas não mais serão igreja. É isso que ele está dizendo. Remover o seu candeeiro significa que a igreja que iluminou uma vez a cidade de Éfeso, com a pregação do Evangelho, mas o que diz Jesus que fará com esta igreja, que foi um luminar naquela época? Se não se lembrar onde caiu, não se arrepender, não voltar às práticas das primeiras obras, ela deixará a cidade na escuridão. Ao remover o candeeiro, o que equivale a dizer que a igreja deixaria de existir. A ideia apropriada da passagem é que a igreja seria totalmente extinta. E é observável que esse é o julgamento mais claramente divulgado em referência a esta igreja do que a qualquer outra igreja. Jesus removerá o candelabro do seu lugar. Lembrando que o candelabro é a igreja. Significando que, como congregação, existirá uma completa o quê? Ruína. Uma igreja cessa de ser igreja quando ela não mais serve ao seu mestre com amor e dedicação. Pois muitas evidências de que o cristianismo nominal são muitas as evidências que o cristianismo nominal enfrenta uma morte natural dentro de uma ou duas gerações. Que foi o que aconteceu lá na igreja de Éfeso. E, consequentemente, saem completamente de cena. Os membros podem ainda até congregar, porém se reúnem por outros propósitos, que não os espirituais
que não por amor ao Senhor Jesus. Veja, uma década após João haver escrito o livro do Apocalipse, Inácio, um dos pais da igreja, que viveu de 68 até 103, 107 mais ou menos, que foi bispo de Antioquia, escreveu uma carta à igreja de Éfeso, na qual ele enaltece os cristãos locais por sua perseverança e resistência aos enganos. Ele os elogia por serem uma somente com os apóstolos no poder do Senhor Jesus. E para alguns, essa carta pôde comprovar o arrependimento da igreja de Éfeso. No entanto, há opiniões divergentes quanto a esse arrependimento dos membros da igreja de Éfeso. Anos mais tarde, Martinho Lutero, que viveu de 1483 até 1546, sobre as igrejas da Ásia de forma geral, ele diz: isto é os muçulmanos. Ou seja, o que ele está dizendo? Por certo que hoje essa observação profética, então, de Martinho Lutero, é relevante porque pode ser traduzido da seguinte maneira: quando a igreja desaparece, o Islã assume o lugar. A igreja de Éfeso está localizada numa região que nós chamamos hoje de Turquia. Qual é a religião na Turquia? O islamismo. Ou seja, Jesus tirou o candeeiro que iluminava aquela cidade com o evangelho. Eles voltaram para a escuridão. E hoje, a religião predominante é o islamismo. Veja, Martinho Lutero falou isso no século XVI. A carta segue. A carta segue. Nós vamos parar aqui no verso de número 5 hoje. Vamos continuar domingo que vem. Porque tem bastante coisa para a gente ver ainda. Mas presta atenção. Por mais que nós sejamos ortodoxos, por mais que exista trabalho a semana toda, se o meu objetivo principal não é o amor a Cristo, tudo quanto nós fazemos não tem validade. E a advertência é esta. Vou arrancar o candeeiro desse lugar. Itaquera vai voltar à escuridão. Se eu e você, de fato não amarmos o Senhor Jesus mais do que qualquer outra coisa. Que Deus nos abençoe. Amém? Muito bem, meus irmãos. Quero convidar vocês a ficar de pé novamente. Vamos buscar o Senhor Jesus. Vamos buscar a Deus em oração, por intermédio do Senhor Jesus e do Espírito Santo que nos ilumina. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, primeiro porque nos dás a oportunidade de prestar-te o culto que somente a ti é devido. Te agradecemos, Senhor, porque temos a tua palavra a nos ensinar. E te pedimos, ó Pai, que por meio da mesma palavra o teu Espírito ilumine as nossas mentes e o nosso coração, para que de fato aprendamos que o nosso maior amor tem que ser dirigido ao Senhor Jesus Cristo. Que tudo quanto aqui fizermos
tem que ter uma única motivação: o amor ao Senhor Jesus Cristo. Independentemente da minha vida, independente da minha família, dos meus negócios, independentemente de qualquer coisa, para que nós não percamos o nosso primeiro amor. Te pedimos, ó Deus, que Tu nos ajudes a aquecer o nosso coração novamente. Que possamos, de fato, voltar às primeiras obras. Lembrando antes onde caímos. Nos arrependendo e voltando a praticá-las. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que as insondáveis riquezas do amor de Deus, o nosso Pai, a graça e os méritos da obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, sejam aplicados pelo Deus o Espírito Santo sobre todo o povo do pacto espalhado sobre a face da terra. Seja aplicado sobre vós, irmãos, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Pode sentar, irmãos. Muito bem, irmãos, nós estamos sendo mais um culto de louvor ao Senhor nosso Deus. Nessa noite, nos alegramos com a presença de todos. Estou vendo uma visita pela primeira vez. Vamos lá, avisos. Estudo bíblico, terça-feira, às 20 horas aqui na igreja. Se você está interessado em desenvolver a sua família, você deve participar das reuniões de ensino, trazido pelo nosso irmão presbítero Wellington. Então, terça-feira, às 20 horas, escola dominical, às 9h30, que começa com o culto de oração, e logo em seguida, então, a escola, onde nós estamos estudando a carta aos Hebreus, paramos no capítulo 9, versos de 1 a 10. E à noite, o culto solene, que começa às 18 horas. Mais algum aviso que eu deveria dar? Não. Terceiro sábado que vem, vai ter dentro da UNP estou passando por cima agora. No terceiro sábado do mês de outubro, né? Estejam, então, preparando para aprender também, juntamente com os nossos irmãos, esse trabalho que é dirigido pela UPH, mas é para toda a igreja, não é? Nenhum aviso mais. Então, tenham todos uma boa semana na paz e na proteção do Senhor. Nós entramos na casa do Senhor para adorá-lo e saímos daqui com amor para servi-lo, tá bom?